Ronaldo Corrêa, professor da Universidade Federal do Paraná, atualmente atuando na área de cultura e políticas para a cultura da universidade, pensando as relações entre as políticas culturais, a cidadania e os direitos. Eu me envolvi com as questões culturais a partir da pesquisa de mestrado e doutorado, que trabalha com políticas culturais na América Latina, especialmente quando eu participei do grupo de estudos do professor Garcia Canclini na Universidade Autônoma Metropolitana do México, onde eu fiz meu estágio de doutoramento. Voltando para o Brasil, me integrei ao Museu de Artes da Universidade, onde eu exerci, por um tempo, atividade de conselheiro, pensando as políticas para o museu, constituição do museu. Mas recentemente, depois do pós-doutoramento, que foi em 2003, eu voltei para a Federal do Paraná e me integrei à equipe da Coordenadoria de Cultura. Foi quando eu me envolvi mais intensamente com a produção, a partir dos eventos que a universidade promove, eventos institucionais, como o Festival de Inverno e algumas outras atividades que a coordenadoria desenvolve. Eu entrei em contato com o curso de produção cênica, o curso de artes e com o curso de design, comunicação e arquitetura. São as áreas que as atividades mais permanentes da coordenadoria está em contato. O mercado local parece ser bem ativo, com muitas ações que são não só institucionais, mas também promovidas por grupos independentes, coletivos. E acredito que nos últimos anos a cena em Curitiba tem sido bastante agitada por, especialmente, grupos e coletivos independentes. Acho que Curitiba tem uma tradição em produção que vem desde atividades mais permanentes, como o Festival de Teatro, oficina de música, os cinemas que faziam parte da Fundação Cultural e a própria Cinemateca, que promoviam algumas atividades que chamavam bastante atenção. Acredito que há uma cena independente em Curitiba que tem sido muito interessante de verificar, com espaços alternativos para a produção de, especialmente, espetáculos de música, teatro e performance. E mais recentemente, profusão de galerias, de trabalhos que não são convencionais. Aqui eu não estou falando de pintura ou escultura na concepção clássica, mas falando de mídias mais contemporâneas e alternativas, como a colagem, o vídeo, a videoinstalação, suportes e linguagens que aparecem na cena curitibana muito recentemente. Então acho que, tentando responder a tua pergunta, há um cenário muito interessante para produtores culturais, dentro de uma perspectiva mais alternativa, no sentido de não oficial, independentes, inclusive com alguns festivais que acontecem na cidade, em várias linguagens, não só as mais tradicionais. Então acho que é uma cena interessante se constituída na cidade, desde que sejam usados. Bom, a relação entre arte e responsabilidade social são temas bem contemporâneos e centrais na discussão com relação à cultura nesse país atualmente. Em função, acredito que da instituição do Plano Nacional de Cultura e da sua articulação com o Plano Nacional de Educação, o Programa Nacional de Direitos Humanos, essas temáticas da responsabilidade social passam a ser centrais na formação, inclusive, de jovens produtores e produtoras culturais. É uma relação necessária, importante, visto que para as políticas públicas para a cultura no Brasil, a ideia de cidadania cultural está vinculada à ideia de acesso de bens e conteúdos via tanto os equipamentos oficiais quanto aqueles independentes. Então, acredito que quanto mais se discute na formação do produtor, da produtora cultural, as questões de responsabilidade, cidadania e educação, mais integrado a gente vai ter os diferentes grupos que constituem a sociedade brasileira,
mais interessante e viva vai ser a cultura nacional, e eu acho que abre a possibilidade de outros ou novos campos de atuação para produtores culturais, não só na realização e viabilização de espetáculos ou apresentações, mas também na reflexão e na possibilidade de transformação e agência no campo da política. Eu acho que é um tema importante para que os produtores e produtoras culturais comecem ou passem a ter atenção, porque são as políticas nacionais que articulam a prática que esses jovens exercem, né? Então eu acho que essa relação nos trouxe um desafio importante para a área de cultura, que é de pensar que toda ação que se faz na produção cultural é uma ação política, sendo uma ação política, é uma ação que tem que estar vinculada à ideia de direito, é uma ideia muito recente também, que desdobra numa busca por uma cidadania plena, por uma cidadania que tenha como base, né, princípios como a diversidade cultural e o acesso. É isso.